Está entrando no ar pela Rádio Universidade 800 AM o programa T-Move, Temas Emergentes em Movimento. O que te move? Olá! Está começando mais um T-Move, Temas Emergentes em Movimento. Eu sou a Maria Aparecida Azolim, pedagoga da Coordenadoria de Tecnologia Educacional e apresentadora deste programa. Aqui nos estúdios da Rádio Universidade 800 AM. O programa T-Move, Temas Emergentes em Movimento, é um projeto da Coordenadoria de Tecnologia Educacional da UFSM, vinculada à Prograde, Pró-Reitoria de Graduação, e estamos na segunda temporada. Proporcionamos aqui um espaço de conversas e troca de ideias, através de entrevistas com os palestrantes do Temas Emergentes e muitos outros convidados. Nosso convidado de hoje é o professor Dr. Vitor Henrique Paro. O professor Vitor é professor titular, colaborador sênior na Faculdade de Educação da USP, onde exerce a docência e a pesquisa. Coordena o Grupo de Estudos e Pesquisas em Administração Escolar, GEPAI. Foi pesquisador sênior na Fundação Carlos Chagas e professor titular na PUC São Paulo. É autor, entre outros, dos seguintes livros: Administração Escolar, Introdução Crítica, Gestão Democrática da Escola Pública, Por Dentro da Escola Pública, Educação como Exercício do Poder, Crítica da Estrutura da Escola, Professor, Artesão ou Operário e O Capital para Educadores. Seja muito, muito bem-vindo, professor Vitor. Muito obrigado. É um prazer estar aqui falando com vocês. Professor, nós temos uma pergunta inicial que dá título ao nosso programa. Então, professor Vitor, o que te move? Uma boa pergunta. O que me move é uma luta por uma sociedade mais justa, ou menos injusta. O que me move é isso. Eu penso que nós temos que entrar numa nova ética em que não basta amar o próximo ou simplesmente fazer o bem para o outro pensando num prêmio depois da morte. Essa ética está vencida, precisamos de uma nova ética. Nós temos que pensar que o ser humano só existe com todos os outros seres humanos da humanidade. A nossa vida é produzida pela humanidade inteira. Estamos ligados a ela. Como eu tive o privilégio de ser menos injustiçado que a grande massa da população, eu me sinto na obrigação, na responsabilidade de fazer o máximo possível por essa população e por essa humanidade. Como a minha profissão é de educador, eu estou no centro da coisa. Afastar o obscurantismo e avançar com consciência, com razão e com o desvelamento da realidade. Isto é que me move. Professor, quem é o Vitor Henrique? Vitor Henrique Paro é um professor, atualmente professor aposentado, estou como professor colaborador sênior na Faculdade de Educação da USP. Tive a honra de ser distinguido com o prêmio de professor emérito, que eu vou receber agora no próximo dia 10 de maio. Convido todo mundo a ir à Faculdade de Educação às 14 horas, vai ser a solenidade de entrega do título de professor emérito. O professor Vitor Henrique Paro é uma pessoa que teve muita sorte, que não disse que ele venceu na vida porque ele foi herói, não. Eu nasci sim na roça, vivi até os 18 anos na roça mesmo, sem luz elétrica, sem água encanada,
viajava 4 horas para ir até a escola, mas valorizo demais a educação. Vim para São Paulo, consegui galgar vários pontos, sempre procurando pela cultura, sempre procurando pelo conhecimento, até chegar ao ensino superior e me tornar educador, tá? Profissional, no curso de pedagogia, na área de administração escolar. Depois passei a dar aula no ensino superior, fazer pesquisa na Fundação Carlos Chagas, dar aula na PUC de São Paulo e depois na Faculdade de Educação da USP, tá? Onde eu me aposentei e hoje sou professor sênior. Sempre um prazer, o que eu me orgulho, o que me sinto muito bem, é de saber que na última década, ou mais de uma década, eu conseguia dar aula sem reprovar nenhum aluno. E eu aprovava todos os alunos no primeiro dia de aula. E tinha a felicidade de perceber que todos eles aprendiam muito bem. E isso foi a aplicação dos conhecimentos que eu tive na vida como pesquisador em educação. É mais ou menos isso. Agora, o livro mais recente meu é uma tentativa de fazer uma síntese ou pegar o filé mignon daquilo que é essencial para as pessoas conhecerem, que é conhecer como se produz a vida em sociedade, e esse livro é o Capital para Educadores, que eu pretendo falar um pouco sobre ele daqui a pouco. Parabéns pelo título, professor, muito merecido. E, professor, falando do seu livro, que o senhor lançou em 2022, O Capital para Educadores, Aprender e Ensinar com Gosto, a Teoria Científica do Valor. Como surgiu essa ideia de trazer o Capital de Karl Marx para uma linguagem acessível e prática, para ser usado lá na escola por educadores? E esse livro é uma inovação, né? Gostaria que o senhor falasse desse diferencial que tem o livro e sobre essa ideia maravilhosa. Também, as duas coisas. Então, por que trazer por uma linguagem simples? Porque eu, há mais de 40 anos, ensino e dou aulas para a graduação e para a pós-graduação sobre o livro O Capital de Karl Marx. E eu descobri que a única forma de compreender de fato o capital é que cada um compreenda por si. O capital não pode ser pensado como um dogma. Não foi um profeta que veio e disse: o capital é ciência. Você não pode compreender a teoria da relatividade, que é ciência pura, simplesmente porque o Einstein disse, ou a teoria da atração dos corpos, porque o Newton falou. Não, você precisa compreender, você precisa chegar lá. Então, e no caso do capital, é uma coisa muito interessante. Você só compreende o capital se for fácil. Se você quiser complicar e começar a usar jargões, usar coisa que todo mundo fala, você jamais vai compreender, vai sempre fingir que compreende, não vai fazer bem nenhum. Você vai negar aquilo que foi a maior contribuição de Karl Marx. Karl Marx dizia: eu não sou marxista. O que ele queria não é que você o seguisse como se fosse um dogma, como se fosse alguém falou. Pelo contrário, a sua ciência veio exatamente desgraçar com essa concepção religiosa, de fé simplesmente no que o outro falou. Não existe nenhum Messias, não existe nenhum Deus para te dizer o que é bom. O que existe é a realidade. E você, como ser humano, como todos os seres humanos, tem condições de apropriar-se dessa realidade. Como fazê-lo? De uma forma simples. Eu criei uma forma simples nos meus 40 anos dando aula. Eu tenho a felicidade, esse é um dos maiores orgulhos que eu tenho, que as pessoas que leram Capital comigo se tornaram socialistas de verdade, adotam a concepção econômica, científica, entendem de economia. Essa é a minha maior felicidade. No final, eu comecei a fazer alguns pequenos artigos, né? Que eu publicava no meu site é vitorparo.com.br, e eu publicava lá os pitacos teóricos. Eu já cansei de escrever livros, já escrevi 19, 20 livros, sei lá, 18, 19 livros. Eu não vou escrever mais livros, eu vou escrever pequenos e botar no site.
Acontece que a coisa se avolumou, eu fui escrevendo, eu fui fazendo da forma que eu fazia ao ensinar. É um pouquinho demorado, mas deixa eu dizer isso. Ao ensinar o Capital para Educadores, quando eu li o Capital, e depois eu li mais umas 12, 13 vezes, quando eu li o Capital, eu fiquei pasmado de perceber a riqueza que é o Capital, a beleza que é, o rigor de Karl Marx. Tá? Um Karl Marx cientista. É bom que se tenha bastante claro isso. Por isso se fala muito de Karl Marx, que combate Karl Marx, o Karl Marx militante. E as pessoas querem falar sobre a contribuição de Marx detendo-se apenas no manifesto do Partido Comunista, ou na ideologia alemã, ou em outros textos do Karl Marx. Calma lá. A obra máxima, a obra central de Karl Marx, que contribuiu para a humanidade de uma forma ímpar, é O Capital. Ele escreveu o primeiro livro, foi publicado, teve uma segunda edição, e deixou escrito, mas não completo, o livro 2 e o livro 3. Tá? No Brasil, vocês encontram uma boa edição com a tradução do Reinaldo Santana. Para mim, a melhor tradução é da Abril Cultural, que está esgotado, e também tem a edição da Civilização Brasileira, que às vezes é meio... É a tradução do Reginaldo Santana. Bom, aí eu fui perceber coisas lindíssimas que só exige você fazer-se sujeito, não acreditar em ninguém. É assim, por que é assim? Compreender a sequência do pensamento, por que está feito daquele jeito, e se convencer. Você é capaz de criar o capital de novo. Todo ser humano é isso. A ilusão do Marx é que ele... A ilusão não, ele estava realista. É que o Capital foi muito mais potente. Escreveu o Capital para trabalhadores. Só que houve um combate tão grande, da mesma forma que a igreja fez, por exemplo, sempre fez com a ciência, e sempre matou e mandou queimar todo mundo que fosse a favor da ciência. O Capital tem feito com essa obra O Capital. O capitalismo tem colocado na obscuridade. Tá? Os economistas, em sua grande maioria, eu diria quase unanimidade, tirando alguns marxistas, alguns. A imensa maioria dos economistas não entendem nada de teoria científica do valor. Eles não sabem por que uma coisa tem valor. Eles não usam sequer o Adam Smith. Eles falam tanto de Adam Smith para falar do liberalismo, da liberdade de comércio, etc., mas não usam o essencial, aquilo que o Marx herdou do Adam Smith. Não foi o Marx que falou que quem produz valor é o trabalho, não. Foi Adam Smith. O que o Marx fez foi provar isso de uma forma que o Adam Smith jamais teria condições. E o Karl Marx conseguiu. Então, veja, não deu nem para eles continuarem falando. Eles tiveram que inventar uma outra bobagem aí, que é a tal teoria marginal, inventar uma coisa completamente babaca, idiota, para continuar enganando a população inteira. Estou dizendo babaca, idiota, porque é isso que os grandes economistas, os Guedes da vida, os ministros da economia de um modo geral, eles não entendem, ou pelo menos não devem entender, certamente, de teoria do valor. Porque para explorar, para governar com o poder do seu lado, não precisa entender de economia. Basta entender de lucro. Você, para matar o cordeiro, se você é um leão, você não precisa entender de lei da selva. Basta você ir lá e comer o leão. Mesma coisa o capital. Para ser capitalista, não precisa entender de economia, do essencial da economia. Precisa praticar uma lei da selva, que é a lei do mais forte. Eu tenho às minhas mãos os meios de produção, quer dizer, tudo aquilo necessário para produzir a vida, você não tem. Então você vai produzir a sua vida de acordo com as minhas regras. Mais ou menos é isso. Pois bem, e aí eu fui verificar como as pessoas, quantas pessoas falam bobagem sobre o capital. Isso torna difícil, porque chega lá um sociólogo, um economista, e a pretexto de ser marxista,
Ele pega e fala sobre valor de troca, valor de uso, trabalho abstrato, trabalho concreto, substituição real, substituição formal, enrola tudo, ele não entendeu patavinas e as pessoas pensam que ele entende. Aí eu comecei a perceber, de repente, um sociólogo famoso, cujo livro eu li dele sobre o trabalho, ele não sabia a diferença entre valor e valor de troca. Não é possível entender economia se não soubesse a diferença em Karl Marx. Ele usava como sinônimos. Por acaso, como ele era pessoa amiga da academia, um dia eu sentei no hotel, a gente estava almoçando, e eu falei, fulano, não é bem assim, viu? Expliquei para ele, é. Mas recentemente eu vi que ele teve uma recaída. Ele realmente continua não sabendo, entendendo de valor. Escrevendo sobre trabalho, escrevendo sobre emprego, escrevendo sobre... Veja, esquerdista. Do lado bom da história. Imagina os outros. Pois é. Então, isso foi uma coisa. A outra coisa foi que eu percebi que uma forma de entender o capital, e isso está nos livros, eu falando tudo isso para falar sobre a maneira como o livro está organizado, é começar por dizer, uma coisa que eu aprendi em educação, uma boa forma, você está tratando com pessoas adultas que já fazem operações abstratas, não se trata de educar criança, se trata de se falar com adulto. Não dá para ensinar trabalho abstrato para uma criança antes dos 14, 15 anos. Ela não faz essas operações mentais ainda. Tá? Então, se você... uma forma de dizer o que alguma coisa é começar por dizendo o que ela não é. Porque o que ela não é o que está na sociedade. O senso comum acha que a Terra, que o Sol que gira em torno da Terra. Então você tem que explicar que não é isso. Quando você explica que não é isso, fica mais fácil de explicar o que é verdadeiramente, como é que o Sol, a Terra gira em torno do Sol, e não o Sol gira em torno da Terra. Então, eu descobri isso e passei a fazer. Eu fiz um elenco de uma porção de equívocos, de incompreensões sobre o capital. Por que incompreensões? Porque o capital não é apenas uma ciência nova da economia. O capital, não por acaso, foi escrito por um revolucionário, por alguém que estava inconformado com a injustiça, com o modo de ser, com o obscurantismo, com a inverdade, com a mentira. E ele propõe uma nova maneira de pensar, de fazer-se sujeito, autor. Você pensa, tudo que você pensar e concordar, adote. Não acredite simplesmente que foi outro que falou, em termos de ciência. Percebe? Então, para ler o Capital, se você for ler do modo que você lê uma Bíblia, está ferrado, não vai entender nada. Se você for ler do modo que você lê um livro de autoajuda, também não vai entender nada. Percebe? Entende mais o autoajuda, porque platitude, coisa que todo mundo sabe para enganar os idiotas, né? Desculpa. As pessoas que gostam de autoajuda. Eu também já li autoajuda. Se ajudar, né? Vale a pena. Se ajudar, se livro de autoajuda ajudar. Na verdade, eu quis dizer que quem escreve autoajuda supõe que o outro é idiota. É isso que eu quis dizer. Não é que eu estou dizendo que ele é idiota. É que eu acredito, né, professor, que qualquer leitura que a gente for fazer, se a gente já for com verdades pré-concebidas, já cheios de certezas absolutas, nem vale a pena ler, né? Porque daí é onde é que fica o senso crítico, né? Mas o que eu quero dizer, não é acertar e ler com a fé que você lê uma autoajuda. Você lê muito mais porque aquele é um superstar. Isso está muito malandro. A maioria dos escritores de autoajuda são charlatães que não entendem nada e fazem uma forma bonita para cativar o leitor e vender livro. Né? Mesmo na área da educação, tem alguns aí. Vamos falar agora, mas tem. Bom, aliás, principalmente na área da educação. Então, eu comecei por dizer, por exemplo, todo mundo acha que
o comunismo ou a teoria científica do valor, aceitar a teoria científica do valor, é ser contra a propriedade privada. A humanidade inteira, o capitalismo fez todo mundo acreditar nisso. Isso não é verdade. Veja, não é verdade. O capital, o Marx renegou isso com todas as letras, desde a teoria da... Eu mostro isso no livro. Desde do partido do Manifesto Comunista. Tá? Então, isso virou um NEBA. NEBA é uma categoria que eu criei com os meus alunos. Que eu amei. Porque eu sempre... NEBA, né? Quer dizer, não é bem assim. Estava corrigindo as coisas, de repente o aluno escrevia, eu sempre corrigi, eu não dou nota para as provas, mas eu corrijo, eu escrevo, eu explico como é e como não é. E não faço os testezinhos imbecis, não, faço coisas para as pessoas escreverem e se manifestarem e aprenderem enquanto estão fazendo as provas. Aprenderem, não simplesmente ir lá para ser fiscalizado. Então, eu recebo todas as provas e depois corrijo. E onde está a pessoa escreveu, eu escrevo assim, NEBA. Não é bem assim. A pessoa me consulta e eu explico porque não é bem assim. E todo mundo gostou desse NEBA. Então, eu inventei essa categoria NEBA. Eu Eu, amei. inclusive, passei a usar, já vou mostrar isso logo, passei a usar no meu livro. Então, os meus capítulos de livros, a grande parte deles são NEBAs. Os capítulos dos livros são, entre aspas, porque não são verdades, são não verdades. Então, por exemplo, abri aqui no capítulo 5. O valor de uma mercadoria é tão somente resultado da concorrência. NEBA. E vou explicar porque não é verdade. O comunismo é contra a propriedade privada. Não. Ele é contra a propriedade, um tipo de propriedade. Precisa explicar, precisa entender. Aí você vai ficar feliz de saber que não é bem assim, que você não vai perder o seu boteco, que você não vai perder o seu trabalho, nada disso. Pelo contrário, isso os ideólogos do liberalismo fazem para você nem ler o Capital, para você pegar ódio dele. O que a igreja fez, por exemplo, como se o Marx tivesse inventado o ateísmo. O Marx fez um elogio à igreja ao dizer que a religião é o ópio do povo, porque naquela época quem tomava ópio era só rico, porque era livre, e a igreja então fazia esse papel de dar guarida àqueles que estavam desvalidos, àqueles que estavam danados da vida por conta do afeto, etc. E estava fazendo um elogio. A única coisa boa, talvez, que tenha nas religiões, aí pegaram como se estivesse acusando a igreja de narcotizar o pensamento das pessoas. Isso já estava provado há muito tempo, sabe o Marx falar. Desde o iluminismo no século XVII, isso já tinha, no século XVIII, isso já tinha sido mais do que batido. Então, teve toda uma série de coisas, de inverdades, para você simplesmente odiar a leitura do Capital. Então, eu comecei a fazer isso. Não é bem assim. E tive muito sucesso com isso. Então, o meu interesse em vulgarizar o Capital é esse. Porque ou você compreende as coisas... Veja, eu vou ler a quarta capa do livro, pelo menos um pedaço, e todo mundo que pega o livro pega na mão e vai entender a importância de um livro desse tipo. Ó, um mundo melhor exige o conhecimento das leis que regem seu funcionamento. A humanidade dispõe desse conhecimento desde meados do século XIX, por meio da teoria científica do valor formulada por Karl Marx. Mas, aos poderosos, interessa ocultar uma explicação tão contundente sobre a forma como a riqueza é produzida pelo trabalhador e expropriada pelo capitalista. A pobreza não é uma fatalidade, mas uma produção dos ricos a quem ela deve ser, ela sempre servirá. Depois continua aqui o livro.
Daí a importância deste livro. Nele, Vitor Pablo esmiuça os equívocos e incompreensões comuns sobre a teoria do valor e apresenta de forma surpreendentemente clara o que é essencial para compreender como de fato se efetiva a produção da riqueza pelos que trabalham e sua inapelável apropriação pelos proprietários do capital. Não acreditem nisso que eu estou falando, por favor. Não vai dizer o Vitor falou isso, então é verdade que o capital explora o trabalho. Não, enquanto você não explicar como se dá isso, você não tem o direito de falar isso. Não vira jargão. Você precisa explicar, você precisa compreender que isso realmente acontece. Uma obra essencial para todos os interessados em se sentir menos ignorantes a respeito do assunto tão vital. E assim poder contribuir para uma sociedade mais humana. Então, isso sobre primeira parte da questão, dizendo, inclusive, que o livro ele tem 2 títulos. Ele não é, um subtítulo. O primeiro título é O Capital para Educadores. Porque, como eu trabalho na área de educação, eu sei a importância de que, pelo menos, os educadores saibam para poder ensinar as massas da população. Sem proselitismo, sem partido político, percebeu? Sem ideologia, cientificamente. E o outro título é Aprender e Ensinar com Gosto a Teoria Científica do Valor. Então, o livro não é apenas para educadores, é para todo mundo. E aí, sobre a inovação, que a Maria Aparecida acaba de me perguntar. Ele é um livro realmente inovador. Eu falei, eu só vou fazer um livro se for para ser um livro bonito. As pessoas esquecem que ler é das coisas mais maravilhosas que existe. Mas é bom ler com gosto. Quando você quer seduzir as crianças para ler, você faz livro bonito, você faz livro todo cheio de ilustração, com páginas em branco para ver que está passando rápido. Por que só a criança tem direito a um livro bonito? Eu sou um leitor invertebrado, como diz o Vicente Mateus, né? Mas eu gosto de um livro gostoso de ler. Então, esse livro, primeiro, não dá para falar aqui pelo rádio, mas ele é bonito. É uma capa bonita. Realmente. A sua aresta é arredondada e ele tem letras grandes, bonito de se ler, gostoso de se ler. Ele é todo ilustrado, com fotografias. Me deu um trabalho, gente, quase um ano para descobrir fotos, ilustrações, coisas bonitas para mostrar e para agradar a leitura. E tem mais. Vamos falar das inovações. Primeira inovação. Ele tem um glossário remissivo. Não é nem um glossário simplesmente, nem um índice remissivo simplesmente. Ele é um glossário. Ele tem, no seu final, 80 termos, verbetes, que são explicados em um parágrafo, cada um desses verbetes, e no final se remete ao livro onde esses verbetes estão. Então, esse glossário remissivo é muito importante. E quando você trabalha com uma teoria inteiramente nova, o Marx teve que criar muitas categorias. Então, quando ele fala trabalho, você tem que entender o que ele entende por trabalho. Quando ele fala trabalho concreto, você tem que entender o que ele fala trabalho concreto. Quando ele diz trabalhador é uma coisa, trabalho é outra coisa, força de trabalho é outra coisa. Quando ele fala natureza, ele quer dizer uma coisa. Quando ele fala liberdade, não é aquilo que você tem no senso comum. No senso comum, liberdade é estar solto. Liberdade no livro não é isso, não. O passarinho está solto e ele não é livre, não. Ele não é livre para voar. Ele voa necessariamente. Livre para voar é um homem que pode optar entre voar e não voar. Percebeu? Essas coisas estão explicadas nesse glossário. E durante o momento em que você for lendo, nas páginas, essas palavras aparecem com uma letrinha gorda e colorida. Então, olha, abri aqui por acaso na página 31. Mas superação do capricho e eliminação do modo do tipo de propriedade privada. A palavra privada está grifada. Porque lá adiante, no glossário, tem uma diferença entre privado e público. Para você não confundir. Para você não confundir público, por exemplo, com estatal ou com governamental. E quando você é público, quando você não é. E assim por diante.
para você ter rigor no pensamento. Com esse rigor no pensamento, você vai aos poucos e você compreende tudo. Veja, são 18 capítulos, mas capítulos curtos, tá? Fácil de ler. Bom, essa é uma inovação. Tem uma inovaçãozinha aqui que paga a pena, que é só para en passant, que ele tem um marcador, marcador de página, que tem um ímã. É um marcadorzinho pequenininho, que você bota do lado das páginas, não em cima. Você não separa simplesmente a página, você para, você bota o marcadorzinho no lugar onde você parou, na linha em que você parou, né? Esse vem junto com o livro. Agora, a inovação maior que tem é o seguinte: ele é, segundo como eu saiba, tentei procurar, mas não achei outro. Ele é talvez o primeiro livro híbrido da história. O que quer dizer livro híbrido? Não é simplesmente um livro que é digitalizado. Os meus livros, quase todos eles são digitalizados. Não. Ele é um livro que é o seguinte: no final de cada capítulo, você tem lá um QR Code. Nesse QR Code, você aponta e tem acesso a uma fala minha no YouTube de 10 minutos. Uma fala cordial, uma fala sem grandes formalidades, falando sobre aquele capítulo, estimulando você a ler, falando sobre as coisas que às vezes são mais difíceis, e comentando o capítulo. Então, esse é uma das maiores inovações. O fato de que ele é um livro híbrido. É, ao mesmo tempo, papel e, ao mesmo tempo, digitalização, não. Eletrônico, que você entra na internet. Agora, veja bem, você não precisa, para ler o livro, para compreendê-lo bem, ligar no QR Code e ir na internet. Tá? A internet é uma coisa a mais, uma parte didática a mais para você se sentir bem e compreender. Tá? Agora, você pode, inclusive, pegar na internet e assistir, mas não é assistindo às 18, 19, na verdade, que tem a introdução, às 19 palestrinhas minhas, que você vai entender o capital. Tá? O essencial é realmente o livro por escrito. Professor, eu vou ter que chamar um intervalo, mas logo a gente volta. Mas antes de chamar o intervalo, eu vou ter que fazer um comentário como leitora do seu livro. Realmente é uma leitura muito gostosa, acessível. E essa questão do não é bem assim, eu achei fantástico, porque são expressões que a gente ouve no senso comum de uma vida inteira. E o senhor explica de uma forma tão acessível que realmente não é bem assim. O que eu senti do livro, que ele é uma conversa. E com essa questão dos vídeos, complementa essa conversa. Então, realmente é muito gostoso. Quem estiver interessado pode acessar lá no site do professor, que é vitorparo.com.br, que lá no site tem a foto do livro. Ou pode entrar direto no site da editora, que é Expressão Popular, que está lá o livro, e quem acessar e colocar o cupom, que é OKPE20, ganha um desconto de 20%. Então a gente já volta com essa conversa gostosa com o professor Vitor Paro. Estamos de volta com o T-Move. Para você que ligou o rádio agora, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Você está ouvindo o programa T-Move pela Rádio Universidade 800 AM,
Hoje, com a presença ilustre do professor Dr. Vitor Henrique Paro. O TMOV é um programa de conversas e troca de ideias através de entrevistas semanais com convidados. Trataremos sempre assuntos sugeridos pelos parceiros dos temas emergentes. Professor, o senhor estava falando nessa questão do gosto, né, de ensinar e aprender. O que é preciso ser feito para que o aprender e o ensinar seja construído com gosto, tanto por professores quanto por alunos? Bom, na verdade eu tinha concluído a resposta e ia só falar exatamente isso que você falou. As pessoas ou procurarem o meu site vitorparo.com.br, que lá tem, logo na capa já aparece ali no home, na home já aparece a capa do livro para comprar e para ver como é que é. E não esquecer, quando entrar no site, ele tem para vender em outras livrarias e outros sites. Mas se vocês entrarem na Expressão Popular, expressãopopular.com.br, vocês coloquem, quando pedirem o cupom OKPE20, tudo junto em letra minúscula. E aí tem 20% de desconto. Um adendo também, eu quero que fique bastante claro que eu faço propaganda desse livro, faço divulgação desse livro, que eu quero que as ideias sejam divulgadas. Eu não recebo um tostão. Eu abri mão dos direitos autorais, aliás, não, eu fiz questão que pagasse os direitos autorais para não comprometer os outros autores, que é um trabalho também, mas eu estou endereçando os direitos autorais diretamente para a Escola Florestan Fernandes do MST. Bom, que legal. Como aprender, estudar e aprender com gosto? Aí, eu trabalhei isso em praticamente todos os meus livros. Vou dizer muito sinteticamente, tá? Recomendo quem quiser compreender mais profundamente isso, um livrinho muito pequeno, mas que sintetiza bem isso, que é da minha autoria, Educação como Exercício do Poder. Eu explico lá uma coisa que é a coisa mais óbvia do mundo, que é o seguinte: o educando só aprende se quiser. Isso é resultado de pesquisas de séculos e séculos na educação. Assim como a coisa mais óbvia do mundo. Assim como sempre foi muito óbvio que a Terra gira em torno do Sol. Mas precisou milênios e milênios. E que ela não é plana. E que ela não é plana. Então, veja, quantas pessoas dizem a escola foi muito boa, o aluno, a professora é muito bom, método didático legal, bastante material, mas o aluno não aprendeu porque não quis. Se ele não aprendeu porque não quis, porque não se ensinou. Porque para ver ensino tem que alguém aprender, senão não foi ensino. Concordo. A criança só aprende se quiser. Porque você depende da vontade dela para que ela aprenda. Percebe? Porque ensinar é criar sujeitos. É criar o humano histórico. É fazer com que o ser humano que nasce em natureza pura, quer dizer, natureza aqui no sentido de necessidade, tudo aquilo que necessita. Depois eu tenho uma pergunta sobre a necessidade da natureza aqui, e eu faço questão de já adiantar. Aquilo que necessariamente acontece. Eu solto um corpo, ele cai, levado pela força de gravidade, que é uma lei natural. Isso é natureza. Tudo aquilo que independe do ser humano. O ser humano não é só isso, não é só natureza. O ser humano é vontade. O ser humano se faz humano criando valores, fazendo-se ético. Valores das mais diferentes, valores bons ou bons. A ética é o domínio dos valores, de todos os valores. Tá? Então, o ser humano só se faz humano sendo sujeito. Se educar é formar seres humanos, então você tem que supor que quem se educa
é sujeito. Se ele é sujeito, ele precisa envolver a sua vontade. Então, ele só aprende se quiser. O que a escola tem que fazer é fazer o possível para que ele queira aprender. Para isso, você precisa de uma coisa chamada ternura. Diz o Milor Fernandes que a ternura, mesmo quando simulada, tende a produzir ternura verdadeira no outro. E a fazer verdadeira a ternura que se simulou. A educação é um ato político nesse sentido. Por que político? Político, e aí está lá no glossário, o que se entende por política. Não é política que todo mundo fala, não é política partidária, não é política como luta política, não. O político é a convivência entre sujeitos. Percebe? Envolve o poder. O que é poder? Poder é levar o outro a agir de acordo com a sua vontade. Mas existem duas formas de fazer isso. O senso comum utiliza uma só. Poder é algo contra o outro. É poder sobre o outro. Não. Numa nova ética, política pode ser feito também no diálogo. O poder sobre o outro, você faz com a força, você faz com o que você tem de aparato para levá-lo, independentemente da sua vontade, a agir de acordo com a tua. No caso democrático, não. Você leva o outro a agir de acordo com a sua vontade, dialogando com ele, correndo o risco de ele não concordar. Tudo é política, né, professor? O Bertolt Brecht já dizia, né, que não tem como viver sem a política, Sim, né? Então, a política é constitutivo do humano. Os animais vivem sem política, tá? O humano não, porque supõe convivência entre sujeitos. E a democracia é a convivência entre sujeitos que se reforçam como sujeitos. O autoritarismo é entre sujeitos que um sujeito domina o outro e faz do outro objeto e não sujeito. Percebe? Então, é essa a diferença. Na educação tem que ter essa relação. Então, essa é a diferença do trabalhador comum, do trabalhador de um modo geral, no sistema capitalista, e o trabalhador na educação. No sistema capitalista, o que te move a trabalhar é um salário. Você vai trabalhar, obrigado. Você faz um trabalho forçado. Esse é o sentido de trabalho forçado. Porque você não vai fazer uma geladeira pelo motivo de que você gosta de geladeira, de que você vai caprichar naquela geladeira. Não, você vai fazer de geladeira porque é a forma de você ter acesso àquilo que você realmente quer, aquilo que te motiva, que é o salário. Para você fazer a geladeira, você não precisa de uma ação política, uma ação de poder político, um poder entre sujeitos. Não, a geladeira não é sujeito. O metal, o plástico não se interpõe contra você. Você, para transformar o metal e o plástico em geladeira, você não precisa pedir licença. Posso te transformar? Não, não precisa. O objeto de trabalho que você transforma, ele é um objeto puro. No caso do educando, não. Tem que gostar, como dizia Paulo Freire, tem que gostar de gente. Exatamente. Quando você vai educar, o técnico levar o outro a querer aprender é necessariamente político. O que é levar o outro a querer aprender? É fazer com que o outro haja de acordo com a sua vontade. Pronto, está carimbado. Isso é política. Política é isso. Então, o professor tem uma peculiaridade que é ter que lidar com o político no momento mesmo do técnico. Eu recomendo para quem quiser compreender isso, porque isso é uma coisa única. Modéstia às favas, eu não conheço nenhum autor, pode existir, mas eu não conheço nenhum autor, de tanto que eu pesquisei, se alguém souber, me fala, que tenha verdadeiramente, depois de 150, 160 anos de O Capital, utilizado a categoria trabalho e a categoria política, do modo pensado com Karl Marx, para examinar o trabalho do professor. Não conheço. E conheço muitos autores excelentes
ligados à teoria do valor, ligados a Karl Marx, de esquerda, mas parece que ninguém ainda conseguiu perceber essa característica. Que eu trabalho num outro livro, lá no meu site, vocês podem procurar, vitorparo.com.br. O meu penúltimo livro chama-se Educador, Professor, Artesão ou Operário. Eu vou explicar em que medida é o trabalho do professor. Então é isso com relação à apropriação da educação, que não é simplesmente transmitir conhecimento. Educação não é transmissão de conhecimento. Primeiro que não se transmite conhecimento. Tá? Segundo, que o objeto da educação não pode ser conhecimento. O ser humano, para fazer-se humano, e o ser humano enquanto história, enquanto ser que se produziu historicamente, ele não produziu apenas conhecimento. Ele produziu conhecimento, informações, ciência, filosofia, arte, valores, crenças. Tudo isso é produção humana, tudo isso é cultura. Então, educação não é transmissão de conhecimento. É conhecimento também, claro, não, é imprescindível, não se abre mão absolutamente de conhecimento. Repito, não se abre mão absolutamente de conhecimento. Porque sempre que a gente fala que é muito mais, as pessoas vêm dizer que eu estou sendo contra o conhecimento. Não, eu acredito que a educação é a transformação da convivência. A gente está se transformando e nessa convivência o outro se transforma, porque a gente também não transforma ninguém, né? A gente consegue se transformar e olha lá, né? Então, mas essa transformação, Maria Aparecida, em termos científicos, em termos técnicos, essa transformação se dá pela apropriação de cultura. Você, quando nasce, você nasce zero. Analfabeto, careca, analfabeto e sem dente. Desdentado, entendeu? Tá? Você nasce nada. Você nasce tão humano quanto uma anta. Não é força de expressão. Tão humano quanto uma anta, em termos de humano histórico. Você passa a ser humano histórico a partir do momento que você se apropria aquilo que a história produziu, que é cultura. Tá? Essa produção da cultura tem que ser passada entre aspas. Quer dizer, cada nova geração se apropria da cultura das gerações anteriores, fazendo-se sujeito, apropriando-se da cultura. Então, quando eu, por uma ação pedagógica, crio condições de que você se aproprie um determinado elemento cultural, um conhecimento, um valor, uma habilidade, etc., esse conhecimento, você se apropria dele, ele passa a ser seu, sem deixar de ser meu. Não houve transmissão. Eu não educo você, eu propicio condições para que você se eduque. É isso que está por trás dessa concepção de educação. Perfeito. Professor, estamos assistindo no noticiário essa situação imposta aos povos originários, como os Yanomamis, que pela ganância estavam sendo dizimados. Dias atrás, denúncias de trabalhos análogos à escravidão em vinícolas da Serra Gaúcha. Essa forma de organização social é realizada por pura maldade? Como vencer esse sistema explorador e excludente? Bom, eu acho que com essa questão a gente completa o nosso tempo aí, porque é uma questão importantíssima. Muito. Eu tenho, inclusive, eu estou procurando aqui, um capítulo do capítulo 3 do meu livro, tem o seguinte título, entre aspas, que é um neba. A exploração do trabalho é resultado da maldade do capitalista. Todo mundo acredita que é isso. Quanta gente de esquerda diz que não. É ele que é o mal. Inclusive, existe uma expressão completamente absurda, que é, muita gente vai cair da cadeira agora, que se fala tanto, que é uma redundância fantástica de falar que existe capitalismo selvagem. Não tem o menor sentido esse qualificativo. O capitalismo é necessariamente sempre selvagem, porque ele não é movido por leis naturais. O que aconteceu com os Yanomamis,
O que aconteceu com a escravidão lá no Sul, recentemente, acontece no mundo inteiro e aconteceu durante toda a história do capitalismo. A escravidão no Brasil, as atrocidades todas que parece que não existem. Parece que as atrocidades contra o negro foram menores do que a atrocidade que está acontecendo com o Yanomami. Isso não tem tamanho, as duas são imensas. Exatamente. Mas a gente se esquece da dívida que nós temos, da responsabilidade que nós temos. Nós só existimos porque o povo negro construiu esse país com o seu suor. Só a teoria do valor explica isso. Uhum. Eu não falei nada como é. Vai ler o livro, vocês vão entender por quê. Por quê? Veja, o mentecapto do governador do estado de São Paulo agora resolveu mudar o nome de uma estação do metrô de Paulo Freire para Fernão Dias. Ah, Por quê? Por que ele é capaz de fazer isso? Porque as nossas escolas não explicam o que foram os bandeirantes e nem explica quem foi Paulo Freire. Os Bandeirantes, veja, tem uma emissora que chama Rádio Bandeirantes, Band News, etc., que se orgulha do nome de Bandeirantes. Bandeirantes é sinônimo de bandidos. sim, eram mercenários. Grandes bandos, criminosos, assassinos, estupradores, exterminadores de índios, de indígenas, em geral. E agora você tem estátuas homenageando um Borba Gato, homenageando um Fernão Dias e trocando o nome de um grande educador, dos maiores educadores, o maior educador que o Brasil teve, um dos maiores do mundo, por Fernão Dias. Professora, eu vou ter que fazer um parêntese. Eu trabalhei 22 anos numa escola do estado com o nome do Bandeirante. Bom, tem Escola, né? Tem até cidade com o nome de Gastrazul Médici. Vamos fazer o quê, né? É. Mas isso só para dar um exemplo de como a ignorância crassa a respeito disso. E as pessoas aceitam. Veja, é muito difícil explicar sobre o que é o capitalismo selvagem, porque existem uns outros... Deixa eu ver se com poucas palavras, de uma forma muito rápida, eu posso falar aí sobre a grande equívoco que existe. Vocês vão ver isso no meu livro com uma forma muito mais fácil, muito mais demorada. Ó, o que existe, eu não estou demonstrando, estou só dizendo, tá? Demonstração, para vocês se convencerem, vocês têm que ler o livro e refletir junto com o Karl Marx. Ó, existe uma palavra que é trabalho. Trabalho, do ponto de vista de Karl Marx, é toda atividade adequada a um fim. Um trabalho guiado por um fim, uma atividade guiada por um fim, é um trabalho. Então, trabalho é uma atividade. Força de trabalho é a energia que você despende para trabalhar. Energia física e mental. Ó, essa energia física e mental só existe se você se alimenta, se você mora, você precisa de alimentação, condução, moradia, vestimenta, você precisa de tudo aquilo que é a produção da sua vida material para dispor dessa energia. E no capitalismo se chama força de trabalho, na teoria científica do valor. Força de trabalho. Então, veja, há uma diferença. Trabalho é a atividade que você realiza. Força de trabalho é a energia que você despende. Para você, trabalhador é aquele que trabalha. No senso comum e no capitalismo, se chama de força de trabalho ou trabalhador. Isso não é de graça, porque isso confunde. No capitalismo, chama-se de trabalho o produto do trabalho. Não. O produto do trabalho é o produto. Então, existe trabalhador, existe trabalho, existe força de trabalho. Força de trabalho é energia, trabalhador é quem trabalha, e produto é aquilo que é produzido. O que o capitalista vem e diz? Que vive numa sociedade certa,
Porque o capital, quer dizer, o dono do dinheiro, paga ao trabalhador o trabalho que ele realiza. Quer coisa mais óbvia do que isso? Tá na cara que é isso. O capitalista paga o trabalho do trabalhador. O trabalhador vai, vende o seu trabalho, o capitalista paga e está pronto. Isso é claro, tão claro quanto o fato de que o Sol gira todo dia em torno da Terra. Tão claro quanto isso. Não é bem assim. Não é verdade. Na teoria científica do valor, nós vamos descobrir. Veja, não atenda porque eu estou falando. Eu não estou explicando, não estou justificando, não estou fundamentando. Estou simplesmente dizendo para você compreender. O que o capitalista paga não é o trabalho. O que o capitalista paga é a força de trabalho. Ele paga a energia que você despende para trabalhar. Mas ele paga esta energia que é aplicada por você em batatinha, arroz, feijão, escola, moradia, condução, etc., o suficiente para você produzir. Só que durante um dia de trabalho, uma jornada de trabalho, este valor que ele te paga para você viver e repor a sua energia, você produz nos primeiros minutos praticamente do dia. Mas você não vai embora. Você continua produzindo o dia inteiro. Esse a mais que você produz o dia inteiro, esse valor que você produz a mais, que foi você que produziu, que foi o seu suor que produziu, fica com ele. Isso que se chama exploração. Exploração não tem uma conceituação, a concepção ética, valorativa, não. Expropriação é a diferença entre aquilo que foi pago do seu trabalho e aquilo que foi apropriado pelo capitalista. Isso se chama exploração. Percebe? Então, é assim que se dá. Não demonstrei que é assim. Você precisa ler e ver. A teoria científica do valor vai chegar a isso de uma forma muito simples, muito fácil. Bom, o que significa o capitalismo selvagem? O capitalismo selvagem, ele só faz isso porque ele tem um poder. Você nasce e não tem acesso às condições para produzir sua vida. O capital tem. O que são as condições da produção de vida? E aí precisa categorias que estão lá no glossário, gente. Muito explicadinho, muito fácil de compreender. Categoria, por exemplo, de trabalho. O processo de trabalho, como é que se dá? No processo de trabalho, é envolvido 3 elementos. A força de trabalho, que vocês já viram o que é aí, eu já expliquei, que é a energia despendida para trabalhar. O objeto de trabalho, que é aquilo que se transforma em produto. Num trabalho da produção material, por exemplo, eu pego tábuas e transformo em mesa. As tábuas são um objeto de trabalho. E instrumentos de trabalho. São as ferramentas, as máquinas, etc., que eu utilizo para transformar o processo de trabalho. Já estou dando aula sobre o capital, gente, mas precisa para poder compreender. Veja, objeto de trabalho mais instrumentos de trabalho é o que o trabalhador precisa para ter condições de aplicar a sua força de trabalho. Veja que aqui nós não estamos confundindo o trabalhador como uma parte do processo de trabalho. O trabalhador não é parte do processo de trabalho, não. O trabalhador é quem comanda o trabalho. O trabalhador utiliza da sua capacidade física e mental, que é a sua força de trabalho, para transformar o objeto de trabalho. E para fazer isso, ele utiliza ferramentas e instrumentos. Essas ferramentas e instrumentos são os instrumentos de produção, junto com o objeto de trabalho, tem um nome, que é meios de produção. O que são meios de produção?
Muita gente usa as palavras e não sabe. É a propriedade dos meios de produção, não sei o quê, e nem sabe o que quer dizer isso. Meios de produção, na verdade, são condições objetivas para produzir. Simples assim. Para haver trabalho, quer dizer, para você produzir sua vida, é preciso que haja condições objetivas de produção desse trabalho. Essas condições objetivas da produção de trabalho chamam-se meio de produção. Sem meio de produção, não existe produção da vida. Numa sociedade de classes, os meios de produção estão nas mãos da classe dominante. No tempo do escravismo, estava nas mãos dos senhores de escravo. No feudalismo, nas mãos dos grandes feudatários. No capitalismo, nas mãos do capital. Como que chegou às mãos deles? Existe uma lenda aí que é porque eles economizaram e conseguiram. Isso é uma grande bobagem, nunca existiu isso. Está nas mãos deles porque eles chegaram primeiro com força, com arma, com guerra, com pirataria, com corrupção. Esta é a origem da propriedade dos meios de produção. Então, como esses meios de produção estão nas mãos de pessoas privadas que estão preocupadas apenas com elas, os capitalistas, eles utilizam deste poder para levá-lo a produzir a riqueza de acordo com a vontade deles. É como se ele chegasse, e aqui eu vou encerrar aqui, porque já acabou o tempo, né? Ele chegasse e falasse, malandro, para você produzir sua vida, você precisa de meios de produção, não é? Você muito humildemente diz, preciso. Você não tem, né? Não tem. Mas eu tenho. E posso fazer com que você tenha acesso aos meios de produção. Que bom, que bom. Só que é o seguinte, você só vai ter acesso aos meios de produção para produzir a riqueza, quer dizer, para produzir a sua vida, se fizer de acordo com as minhas regras. E quais são as suas regras? As minhas regras é o seguinte, você produz a sua vida para você viver mal e porcamente, mas além de produzir a sua vida, você produz também a vida, produzindo muito mais riqueza, eu me aproprio dessa riqueza. O que está funcionando aí? É uma lei humana? É uma lei de liberdade? Não. É a liberdade do leão comer o cordeiro. Não é uma lei produzida coletivamente pelos seres humanos em nível de igualdade. Não existe igualdade. Porque quem tem a propriedade dos meios de produção manda em tudo, manda na ONU, manda no mundo. Quem tem a propriedade dos meios de produção, eles é que fazem. E é preciso que haja muita morte, que haja muito desgraçado, muito escravo no mundo inteiro, haja miséria, e que se briga contra o Estado favorecer o miserável. Mas ontem mesmo, um banco lá na Suíça foi à falência e gastaram bilhões e bilhões de dinheiro para tirar o banco, que nunca contribuiu porra nenhuma, como contribui o trabalhador com seu esforço, com seu sangue, com suas lágrimas, para produzir riqueza, sem qualquer briga, para proteger os capitalistas. E aqui, quando o Lula tenta, por exemplo, alguns bilhões para garantir a Bolsa Família, que é para corrigir a desgraça que o capital faz ao explorar os trabalhadores, tem uma puta de uma gritaria. Então, veja, não existe lei na sociedade capitalista. O que rege a sociedade capitalista não é uma lei humana. Eu vou ler muito rapidamente, só para vocês compreenderem, e aí encerro como se dá no livro. Um exemplo, para vocês verem como não é lei. E veja, para fazer isso, o capitalista não precisa ser mau. Basta ele seguir a lei da selva, a lei do mais forte. Basta ele seguir a lei da oferta e da procura. Porque quem tem bastante pode impor o preço. Quem tem bastante, quem tem os meios de produção, impõe a sua vontade. Só um exemplinho. Se, no mesmo país, sob o capitalismo, houver fome e inanição em determinada região, estou lendo, apesar de abundância de alimentos em outra,
Não havendo na primeira região valor equivalente para a troca, seus habitantes irremediavelmente morrerão de fome, enquanto na segunda os alimentos apodrecerão, serão exportados ou então destruídos para provocar a alta dos preços. As leis da concorrência não são leis humano-históricas. Numa sociedade em que os meios de produção não estão confinados na mão de interesses particulares, mas são geridos pela sociedade inteira, não é a lei de equivalência de valores, de riqueza, que faz com que a mercadoria vá de um lugar para outro. Aí você tem forma de fazer com que, no lugar onde está havendo fome, receba mercadorias, que já não se chamarão mais mercadorias, produtos, alimentos, de onde está sobrando alimento. Aí sim é uma lei criada pelos homens coletivamente pelo seu interesse, e não uma lei da selva, de que quem pode mais chora menos. Nossa, que aula, professor. Eu gostaria de ter mais algumas horas conversando com o senhor, porque realmente aprendi muito, tanto lendo o seu livro, quanto lhe ouvindo hoje. Que privilégio. Professor... O privilégio é meu de falar com os seus ouvintes. Espero que tenha contribuído para que eles pensem. Tire o obscurantismo. Com certeza. Tem um dos arquivos, um dos capítulos do meu livro, que se chama Quebrar a Máquina de Fazer Bolsominions. Se você não divulga o saber, a inteligência, você vai formar adeptos da terra plana, negacionistas, fascistas, homofóbicos e toda essa raça que existe por aí. E a gente viu o que deu, né? Então, sim, realmente a gente tem... A gente tem que romper realmente com esse período das trevas que nós vivemos. Quem se interessou pelo livro do professor Vitor, que realmente vale a pena ler, e eu falo como leitora, acesse lá no site vitorparo.com.br ou no site da editora expressãopopular.com.br. E se você quiser 20% de desconto, coloque lá no cupom OKPE20. Professor, muito obrigada pela sua presença, por nos propiciar esse momento realmente reflexivo. Muito obrigada. Obrigado eu. O TMOV vai ficando por aqui. Eu sou a pedagoga da CTE, Maria Aparecida Zolim, e apresentadora deste programa. O TMOV conta com a produção da comunicadora social Luísa Peixoto e da diretora da CTE, Lisiane Miller. Trabalhos técnicos de Giano Al e direção de rádio de Jonathan Ferreira. Você pode ouvir novamente essa e as outras edições do nosso programa no YouTube. Acesse lá youtube.com/capacitação digital UFSM, sem o tio e sem o cedilha. Se inscreva no nosso canal, curta e compartilhe. Nós estaremos de volta na próxima semana falando sobre os temas emergentes em movimento, aqui pelos estúdios da Rádio Universidade 800 AM. Até a semana que vem!